Terça-feira eu acordei com uma frase no meu coração. E a frase era a seguinte: eu sou quem sou. E obviamente que eu sabia que se tratava de um texto bíblico, do Antigo Testamento. Mas eu sou bem ruim para endereço, sabe? Aquela coisa, no livro de tal, versículo tal, gente, eu não decorei a Bíblia toda. Não sei se um dia eu vou decorar. Mas o Google nos ajuda muito, né? Aí eu corri para o Google, dei uma googlada lá, e aí encontrei o endereço dessa palavra, que está lá em Êxodo 3, capítulo 14. Você coloca para a gente aqui, por favor? Êxodo 3, capítulo 14. E aí, a hora que eu li esse texto, que eu quero ler aqui com vocês, Deus começou, o Espírito Santo começou a falar tanto no meu coração, a trazer tantas situações, tantas coisas. Me levou lá para o dia que os pastores da igreja nos ungiram como pastores, né, há muitos anos atrás. E, sabe, eu fiz uma retrospectiva e situações, e acontecimentos, enfim, tantas coisas que o Espírito Santo foi ministrando. Eu não vou falar disso hoje, quem sabe no outro dia, porque o propósito não é esse. Mas dentro dessa palavra, olha o que Deus estava me falando naquela terça. Eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Amém. E aí eu sou curiosa, né? E aí eu li essa palavra, comecei a orar, e aí agora que eu acabei de orar, eu voltei para ler o contexto, para entender o contexto, e fui para o início do capítulo 3. E quando eu li todo esse capítulo, que eu convido vocês a ler, porque não vai dar tempo de ler tudo aqui, o capítulo 3 e 4 do Êxodo, o Espírito Santo foi me mostrando naquele meio do texto, no meio daquela conversa de Moisés com o Senhor, vários pontos e várias situações que eu já me coloquei algumas vezes. E ali eu pude ver a graça, o amor e a misericórdia sobre as nossas vidas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que o Senhor falou para mim, e Ele está falando para cada um de vocês essa noite: meu amado e minha amada, eu sou quem sou. Amém. Eu sou quem sou. E olha como está escrito. Em caixa alta. Está escrito em letra maiúscula. Eu sou quem sou. E às vezes a gente menospreza isso. Ou a gente esquece disso. Ou a gente não dá o valor devido a isso. Deus simplesmente é. E isso tem que bastar para mim e tem que bastar para você. Amém? Amém. Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que abriu o mar. Ele é o Deus que criou essa terra. Ele é o Deus que criou você. Ele é o Deus que opera milagres. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que entregou o Filho dele naquela cruz por amor a mim e a você. Ele é o que Ele é. Amém? Amém. Isso tem que nos bastar, queridos. Na hora da angústia, na hora do problema, na hora que o inimigo se levanta, na hora do questionamento, na hora da enfermidade, eu sou quem sou, tem que nos bastar. Isso precisa nos impulsionar. Isso precisa ser o nosso foco. Isso é que vai encher o nosso coração de fé e de esperança para viver o que Deus tem para nós e através de nós. Amém? Amém. Só que Ele é tão maravilhoso. Ele é tão misericordioso. E Ele é tanto quem Ele é, que não para aí o versículo. Aí Ele continua, olha o que Ele diz. Volta. E disse ainda, olha isso, queridos,
Vocês têm uma patente poderosa. Amém? Olha isso. Você dirá o seguinte: eu sou, me enviou. Eu sou, está comigo. Você não está só. Você é um enviado de Deus, onde Deus te plantou, onde Deus te colocou. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Não existe acaso para quem anda com Deus. Não existe coincidência para quem caminha com o Senhor. Se Deus te colocou em algum lugar, seja esse lugar que possa parecer às vezes não tão bom para você, se é Ele que te colocou neste lugar, nesta situação, nesta casa, nesta família, nesse trabalho, enfim, diante de qualquer circunstância, Ele está dizendo hoje para mim e para você: eu estou te enviando. Amém. Amém? Amém. Eu tenho certeza, queridos, é isso que a gente precisa entender. Nós não estamos nesse mundo a passeio. Nós não estamos neste mundo simplesmente para realizar os nossos sonhos, planos e projetos. Uma vez que essa verdade encontrou a nossa vida, essa verdade tocou nosso coração, essa verdade transformou a nossa vida, existe um propósito de Deus muito maior para você viver na tua vida. É uma missão, é algo que Deus quer te usar. Porque o Evangelho hoje, eu sempre falo isso, gente, eu vou repetir isso até Jesus voltar, até Ele me levar. É isso que eu tenho, sabe? Isso me impulsiona, isso me encoraja. Deus é tão tremendo. Ele precisa de mim para alguma coisa? Não. Ele precisa de você para alguma coisa? Não. Ele não precisa. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele fala assim: gente, eu tenho uma história para fazer aqui em Florianópolis. Eu tenho algo para fazer nessa cidade, eu tenho algo para fazer nesse lugar. E eu estou levantando vidas aqui, eu não preciso dessas vidas para fazer o que eu tenho que fazer. Mas eu quero dar uma oportunidade para cada um aqui viver experiências tremendas com Deus. E o que você vai fazer, a missão, é uma consequência daquilo que Deus quer fazer na tua vida. A forma que Ele quer te usar. E é isso que a gente precisa entender. Porque muitas vezes nós paralisamos o que Deus tem para fazer, porque a gente limita Deus nas nossas vidas. Amém? Então, queridos, que esse primeiro versículo seja um versículo que você grave no teu coração, e que você não esqueça de quem você é, e em nome de quem que você é enviado para fazer o que você precisa fazer. Amém? Em nome de Jesus? Amém. Então vamos para outra parte aqui. Aí estou eu além do capítulo 3 e 4, que não vou ler aqui, mas eu vou dar um breve resumo do que esse texto, que é muito conhecido, vocês devem conhecer. Eu vou fazer um resumo rápido aqui. Entre o capítulo 3 e 4, é um momento que o Senhor Deus encontra com Moisés, vai ao encontro de Moisés, para passar para ele a missão que ele tinha, né, que fazer através da vida dele. E aí, nessa história, né, nesse primeiro momento, Moisés estava lá bem tranquilo, né? Ele já tinha saído do Egito, fugido, aquela história toda que vocês já sabem, né? E tudo. E aí ele estava lá, né? Vivendo a vida dele, fazendo o trabalho dele, cuidando da família dele. E de repente o Senhor vai e chega. E aí ele chega com uma missão poderosa. E ele vai e ele pede 3 coisas para Moisés, que estão lá no capítulo 3 e 4, tá? Vou ficar fazendo uns spoilers aqui para vocês. Primeira coisa, Moisés recebe de Deus a ordem de voltar para o Egito. Primeira coisa, Moisés, você vai voltar para o Egito. Segunda coisa que Deus pede para ele: você vai libertar o povo de Israel da escravidão. E a terceira coisa que ele pede para Moisés é: você vai levar todo esse povo para a terra prometida. Então, essa é a missão que Deus deu a Moisés. 3 coisinhas, gente. Não, só 3 coisinhas. Vai para o Egito, a terra que você fugiu.
né? Querem te matar, volta lá. Você vai pegar um povo gigante e só vai tirar eles da escravidão. Você vai libertar esse povo da escravidão. E depois que você libertar, você vai levar eles para a terra que eu preparei. Amém? Não, gente, Moisés não falou amém. Aí é que mora o perigo. Moisés, vendo tudo isso, a hora que ele ouviu aquilo, gaguinho, coitado que ele era, imagina o desespero de Moisés. Aí, nesse ínter aí, no meio desse texto todo, Moisés começa a conversar, dialogar com Deus. Isso eu acho tão lindo, gente. Olha, fica uma lição aqui. Dialogue com o Senhor. Dialogar é o quê? Falar e ouvir. Não é só falar. Dialogue. Deus fala. Deus é vivo. Ele é verdadeiro. Deixa Ele falar com você. Primeira coisa. Segunda coisa. Gente, olha que lição maravilhosa. Nós vamos ver algumas coisas aqui. Mas eu quero que você fique, enquanto eu estiver falando, você fique com isso na tua cabeça. Moisés, ele tinha tanta liberdade com o Senhor ali, que ele conversava e ele abria para o Senhor sem medo, sem ressalvas, sem entrelinhas. Ele abria o coração para o Senhor. Ele colocou as limitações dele de uma forma tão maravilhosa, com uma liberdade tão maravilhosa. E às vezes a gente fala, né, o mundo às vezes fala que nós cristãos somos escravizados, não temos liberdade. Gente, aqui é um exemplo da liberdade do livre-arbítrio que Deus deu para cada um de nós. Porque se Ele quisesse mandar, né, Ele deu a ordem. Mas aqui Ele dialoga com Moisés, é a coisa mais linda. E aí nós vamos passar rapidamente por esses cinco pontos aí de ses ou de mas que Moisés levantou para o Senhor quando recebeu essa missão. O primeiro senão de Moisés está lá em Êxodo 3, capítulo 11. Olha o que diz. Moisés, então Deus falou com Moisés, deu as 3 coisinhas lá para Moisés fazer, né? Ó, volta para o Egito, você vai libertar o povo da escravidão e leva eles para a terra prometida, amém? Não. Aí começou os senões de Moisés. Primeira coisa que Moisés fala. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu, Senhor, para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra aquele povo de Israel? Quem sou eu, Senhor, para ir para Florianópolis e começar uma coisa do zero? Ou levar o teu evangelho, Senhor? Ou, Senhor, e pastorear vidas? Quem sou eu para cuidar da minha família? Quem sou eu para assumir esse ministério? Quem sou eu para... Você coloca aí, está aparecendo algumas coisas para vocês? Quem sou eu? Oh, eu não sou ninguém. Quem sou eu? Eu sou incapaz, Senhor, eu sou incapaz. Então aqui o que a gente vê? Moisés se mostrando o quê? Incapaz. Eu não sou capaz de cumprir isso. Mesmo Deus dizendo para ele: eu sou quem sou. E disse mais: você vai dizer que eu estou te enviando. Amém? Não. Ele se sentia incapaz e se sentia inferior. Então, primeiro senão de Moisés. Segundo senão, Êxodo 3:13. Olha isso. Aí Deus vai lá e responde, que eu não vou falar agora as respostas de Deus, eu vou deixar para depois. Deus vai lá e fala o seguinte. Ou Moisés, aliás. Porém, Moisés disse, depois que Deus respondeu a primeira dúvida dele aqui: quando eu for falar com os israelitas e lhe disser: o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar... Não. Para frente. Êxodo 3, 13. Isso aí.
Então vamos ler de novo. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar. Oh meu Deus, voltou. Eles vão me perguntar, mas para frente. Aí, não. Ixi, tá pulando? Não, foi certo. Aí, peraí, volta lá. Eles vão me perguntar, qual o nome dele? Essa parte. Qual o nome dele? Aí o que eu digo? Amém? Ah, mas eles vão me perguntar. Né? Porque naquela época era muito comum, eles tinham muitos deuses. E eles se apresentavam ao Deus fulano, Deus ciclano, Deus beltrano, né? E aí eles iam falar, tá, mas você está aqui falando tudo isso em nome de que Deus? E ele precisava dessa afirmação. Amém? Então ele precisava, era necessário para ele saber quem estava enviando. Ele precisava ouvir de Deus a resposta que ele tinha que dar para esse povo. Amém? Terceira coisa, gente, Êxodo 4, capítulo 1. Olha isso. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim. Deus, olha lá, isso no diálogo, né? Mas os israelitas não vão acreditar em mim. Nem vão dar atenção ao que eu falar e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Mesmo Moisés, face a face, queridos, com Deus, ele ainda tinha um problema aqui. Ele levantou uma questão que afligia o coração dele. Ele tinha dúvidas sobre a autoridade que estava sobre ele. Mesmo Deus respondendo, ele ainda questionava isso. Ele tinha dúvidas de quem ele era, da identidade que Deus deu a ele, do poder que Deus deu a ele, de quem estava pedindo para ele fazer algo. E aí o que acontece aqui também? Ele estava preocupado com o quê? Que os outros vão pensar ou deixar de pensar, achar ou deixar de achar. Quantas vezes isso trava o agir de Deus na nossa vida e através da nossa vida, porque a gente se preocupa o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar e o que o outro vai não sei o quê. Eu estou mais preocupada às vezes em agradar o outro do que fazer a vontade de Deus. E aí sabe o que acontece? A gente deixa de ser usado por Deus, porque maior é o eu sou quem sou ou aqueles que estão ao seu redor. Queridos, na história de Moisés, tudo isso a gente sabe que já aconteceu. Ele foi lá, ele libertou o povo, ele levantou, ele fez, ele aconteceu. E esse povo, mesmo diante a tantos milagres que eles viveram, gente, imagina, Deus abre o mar, Deus dá maná, Deus dá sombra, Deus cuida, Deus faz isso, Deus operou milagres assim sobrenaturais, milagres poderosos. E mesmo assim o povo se levantava contra Moisés. Queridos, nós não fomos chamados para agradar os homens. Jesus não agradou a todos. Não precisamos nós termos essa preocupação ou essa pretensão, porque a gente não vai conseguir. Se é uma coisa impossível, mais impossível do que o agir de Deus e a missão que Deus te dá, é você querer agradar o ser humano, querido. Não dá. Não dá. Amém? Quarto ponto. Êxodo 4, 10. Até aqui Moisés está levantando os cis que ele achava. Ah, mas e se o fulano achar isso? Mas eu não sou capaz para falar com o ciclano. Ah, isso, aquilo, outro. Amém? Aí o quarto ponto que ele levanta é uma limitação física que ele tem. Ele tem uma limitação física. Moisés era gago. E aí ele fala para o Senhor: Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora. Depois que
começaste a falar comigo, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Era um fato. Ele tinha uma limitação física. Amém? Mas, gente, não há impedimento para quando Deus quer fazer as coisas. Nós levantamos um monte de coisa. Eu não sei falar. Eu não sei ler. Eu não sei orar. Eu não sei falar de Jesus. Como que eu vou falar para aquela pessoa que vergonha? Que não sei o quê. Porque eu não tenho as palavras certas. Porque eu não tenho entonação de oração. Porque... Gente, a lista é longa. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar atentos ao que está nos travando de fazer o que Deus tem que fazer. Quinto e último ponto. Êxodo 4:13. Olha isso. Depois dessa longa conversa, né? Eu estou resumindo aqui, mas essa conversa deve ter demorado um tempinho aí, né? Pelos detalhes do texto lá, capítulo 3 e 4, né? Teve uma conversa longa ali, Moisés e Deus. Aí no fim de tudo isso, Deus dando respostas, Deus falando, Deus dizendo, eu vou junto, eu sou quem sou, eu vou curar, eu vou fazer, eu vou te dar a palavra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mesmo assim, olha isso. Moisés pediu, não, Senhor, por favor, manda outra pessoa, eu não. Vamos seguir. Aí, gente, fala pro seu irmão que está aí do lado. Deus se irrita, viu? Deus não tem paciência de Jó. Amém? Deus fica irritado. Ele perde a paciência. E olha isso. Então, isso foi a última, tá? O Senhor ficou irritado com Moisés e disse. Ele deve ter respirado fundo, né? Se sou eu conto até 28, porque até 10 para mim não dá. Eu vou até uns 28, 32, mais ou menos. Aí ele deve ter respirado fundo e falou, meu Deus, eu quero que ele viva essas experiências que eu tenho para ele viver. Acho que Deus deve ter pensado nisso. Eu não vou desistir desse cara. Tanta coisa ele tem para viver. Eu vou lá me dar mais uma amiga. Fofo, querido do meu coração. Por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar e depois nós vamos reler o resto. Mas, queridos, presta atenção. Olha a liberdade de Moisés em falar com o Senhor. Olha que lindo isso, essa intimidade dele de conversar, de colocar suas misérias e tudo mais. E assim, esse final, eu fico pensando, eu não teria essa coragem. Né? Eu lembro que quando eu vim para cá, já contei para vocês, né? 6 meses eu me fiz de árvore. E hoje de manhã eu falava, a copa da minha árvore, né, que eu fiz, não era eucalipto. Mas a minha copa era uma copa, gente, que ia lá longe. Para Deus não me achar lá no meio das folhinhas. Né? Tipo, porque Deus começou a falar comigo e eu estava lá, quietinha no meu canto, igual Moisés, fazendo meu trabalho, trabalhando na igreja, né? Pastoreando jovens, casais, fazendo, eu estava fazendo tudo ali, certinho, na minha casa, né? A casa que Deus deu pra gente, enfim, estava lá com a minha vidinha. E Deus vai lá e fala e dá uma missão pro meu marido. E aí ele dá para mim, eu não quis ouvir não. Eu fui um pouco além de Moisés, eu me escondi. Né? Me fiz de árvore, uma copa assim bem grande, para Deus me achar no meio das folhas. E eu fiquei nesse lugar 6 meses. Sem querer ouvir a voz de Deus. Eu já falei, sabe aquelas crianças quando ficam lá, que o pai vai falar? Você já viu? Aquelas mãos criadas? Que o pai está falando, a criança fica lá, não quer ouvir? Eu fiquei assim. 6 meses. Eu perdi 6 meses da minha vida. De algo que Deus podia estar falando, de algo que Deus podia estar fazendo, por medo, por insegurança,
por comodismo. Estava cômodo para mim ali. Como que eu ia para um lugar que eu conhecia uma pessoa, começar um negócio do zero, largar minha vida toda para trás, minha família, meus amigos, minha igreja, meu tudo, estava tudo lá. Amém? E aí Moisés vai lá e fala, não, Senhor, eu não vou, deixa para lá, passa aí esse cálice para outra pessoa. Amém? Jesus, quando no final, qual foi a oração dele? Senhor, se puder, né? O que ele orou? Passa de mim esse cálice. Não tem problema você chegar para Deus assim, amém? Mas chegue, fale com Deus, mas deixa Deus falar com você também em nome de Jesus. E aí, para encerrar, gente, 3 lições de muitas que Deus falou comigo. Olha, tem pano para manga isso daqui. Que Deus tratou minha vida, que Deus me consertou, o que Deus me motivou, o que Deus mobilizou, o que Deus fez eu lembrar, o que Deus... Olha, foi uma semana, está sendo ainda, uma semana de muita oração, muita busca e muita resposta para a minha vida. E aí, 3 lições assim, que eu quero deixar para vocês em meio a tudo isso. Primeiro, queridos, não duvide de quem é Deus na tua vida. Ele é quem Ele é. Amém? E isso tem que te bastar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você precisa ter essa convicção, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer na tua vida e através da tua vida. Amém. E muitas vezes você está nesse lugar escondido, você está nesse lugar de medo, você está nesse lugar de insegurança, porque você não quer viver o que Deus tem para você. Deus manda e você volta. Deus manda e você dá um senão. Deus responde e você recua. E essa fica a tua vida. Essa fica a tua vida. Só que chega uma hora que Deus se irrita. Amém? E aí você precisa se posicionar. Em nome de Jesus. Amém. Segunda coisa, gente. Presta atenção que eu vou falar. Não perca o seu tempo com o que o outro vai achar, com o que o outro vai pensar, ou o que o outro vai deixar de pensar a seu respeito. Faça o que Deus mandou você fazer. E sabe o que vai acontecer? Porque nós somos conhecidos pelo quê? Pelo quê? Que Jesus diz que nós somos conhecidos pelos frutos. Amém? Você não vai precisar dar resposta, você não vai ficar se justificando, você não vai... Sabe o que acontece? A pessoa que está nesse lugar de julgamento, esse lugar de avaliação, ela não tem ouvido para te ouvir. Então não perca o seu tempo querendo se justificar. Simplesmente faça o que Deus mandou você fazer. E a obra, a tua vida, vai falar por você. Amém? Porque o eu sou quem sou é na tua vida, ele tem um lugar na tua vida. E Ele te enviou. Se você tem a convicção de que é Ele que te enviou para fazer algo, queridos, nada nem ninguém tem poder de parar isso, a não ser você, em nome de Jesus. Que não seja ninguém na tua vida que paralise o que Deus tem para fazer na tua vida e através da tua vida. Amém. Amém? Amém. E por último, e não menos importante, queridos, olha, eu vou te falar, não é fácil viver o propósito de Deus. Vocês conhecem a história de Moisés. Vocês conhecem os perrengues que ele passou. Deus chegou uma hora, perdeu a paciência e falou, vou acabar com esse povo aqui teimoso, esse povo que não quer saber de mim. Né? Moisés ia orar, quando voltava, eles estavam lá fazendo bezerro de ouro. Depois de tanto milagre, eles tinham vivido ali uma intimidade maravilhosa com o Senhor. Só que sabe o que acontece, gente? Viva o seu propósito. Busque em Deus, se você ainda não sabe qual é, se coloque diante de Deus e fala, Senhor, qual que é a missão que o Senhor que me cabe nessa terra, nesse tempo, nessa hora, qual é a missão que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, queridos, e viva isso, sem se preocupar. Não vão te entender, não vão. Quando nós viemos para cá, gente, a família... Falando
não, vocês enlouqueceram. Vocês estão loucos. Não. É mentira, né? Conta outra. Eu falei, ai, gente, não é isso mesmo. A igreja, como assim? A tia Nelly botou eu e o Serginho na sala dela. Gente, a hora que ela chamava na sala dela, pensa, o bicho ia pegar. Chamou a gente lá. E aí ela olhou bem no nosso olho. E ela nos desafiou, sabe? E foi tão bom, porque nós pudemos responder em Deus tudo que Ele tinha falado para nós. E como ela já tinha visto nas nossas vidas, aquilo que a gente se propôs a fazer, Deus agiu, e ela já tinha visto isso, desde que a gente chegou na igreja, porque nós chegamos lá para falar com ela. A história é interessante, a gente chegou lá para falar com ela, nós tínhamos pastoreado uma outra igreja, e aí Deus mandou a gente para lá, e mandou com um propósito. Ela conhecia a gente, mas assim, né, de oi, sabia que nós tínhamos lá, a gente fazia trabalho com jovens das duas igrejas e tal, então nós não éramos estranhos. Só que aí, sabe o que aconteceu, queridos? A gente chegou lá e falou, olha, tia Nelly, nós estamos aqui, não estamos aqui para pedir um cargo de pastor, nós vamos sentar no banco, porque Deus falou que vai fazer isso. Aí ela olhou para a nossa cara, depois de algumas perguntas e tal, ela falou, amém, queridos, sejam bem-vindos. E aí nós ficamos um tempo. E aí Deus foi fazendo. O isso e o isso. Isso foi visto. O que Deus fez, o que Ele tinha para fazer, foi feito. Amém? Então, queridos, quando Deus tem para fazer e você sabe que é Ele que está te enviando, Ele vai te dar a cobertura necessária para que a obra dele aconteça através da tua vida. Na maioria das vezes, sinto lhe informar, não. Amém? Vamos querer que você faça do jeito. Vamos. Essa é a história de Moisés. Ai, eu sou você acha como eles agem. Você tem que agir como eles agem, senão você vai aprovado. Ele passa um crivo. 1 ano, tá? 1 ano. Em nome de Jesus, fique claro. Vão querer que você pense como eles pensam. Né? Vão querer. Vão te julgar. Vão te intimidar. Vão te menosprezar. Bem-vindos. Bem-vindos. Ninguém falou que ia ser fácil. Senhor, o que Jesus diz? Querido, você quer me seguir? O que você tem que fazer? Pega o quê? A sua pluma? Falou isso? Falou o quê? A tua cruz. Então, me segue. Não é fácil, não. Mas, gente, tem muitos S's que eu quero deixar para vocês essa noite. Para você sair daqui encorajado. Em nome de Jesus, permaneça firme com os olhos fixos. Ouvidos aí atentos, 100% ligados. Porque o eu sou, ele é quem ele é na tua vida. E isso é o que deve te bastar. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Gente, a história de Moisés é linda. Né? Olha que maravilhoso. Ele não desistiu, ele persistiu. Mesmo o povo se levantando muitas vezes contra ele, ele ia lá e orava a favor desse povo diante de Deus. Ele lutou por aquele povo. Ele fez o que tinha que ser feito. Então, queridos, Deus tem uma história linda para você viver. Deus tem algo para fazer através de você. E nesse processo mais lindo de tudo, aí estão as experiências que você vai ter com Ele. Não tem coisa mais preciosa do que você colecionar histórias com Deus. Você ser usado por Deus. Essa semana, as últimas semanas, gente, eu já falei. Eu sou limitada, eu sou italiana, né? Misturada com o iugoslavo e nordestino. Então, pensa. Tem hora que o Serginho fala, você hoje está princesinha iugoslava.
Mas aí ele fala, hoje você está precisando nordestino. Fala, glória a Deus, né? Então, queridos, mas eu sou assim. Deus me fez assim. Óbvio, tem muita coisa para mudar, para aprender. Eu tenho buscado humildade de Deus. Eu tenho me colocado diante de Deus. Pelo resto da vida, Deus vai me transformar. Porque a hora que Ele vai me transformar, eu preciso questionar o que está acontecendo e parar onde eu estou e recuar. Amém? Você também, em nome de Jesus. Mas, queridos, olha a vida de Moisés, que você tenha ele como um exemplo, para você permanecer, para você seguir, para você viver o teu propósito, o teu chamado. Não permita que você deixe de viver grandes experiências com o Senhor, por colocar um monte de senão para Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu quero encerrar dando as respostas de Deus, para que elas fixem no teu coração, que você saia daqui vendo o poder desse Deus, o amor desse Deus sobre as nossas vidas. Êxodo 3:12. A primeira dúvida de Moisés qual era? Eu sou incapaz, eu sou inferior, quem sou eu, né? Para falar com o faraó. Aí olha o que Deus responde. Eu estarei com você. Amém? Eu quero ficar aqui. O resto você lê na tua casa. Queridos, o Senhor é com você. Ele prometeu que Ele estará conosco todos os dias. Salmo 121 diz que Deus nunca, a palavra nunca, dorme e nem cochila. A gente dorme no ponto, Deus não. Amém? Ele é com você. 3:14, Gui, por favor. Outra resposta de Deus. Ai, Senhor, mas eu vou chegar lá, eu sou enviado de quem? Ai, eu vou chegar lá no meu trabalho, vou falar em nome de quem, queridos? Eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou Deus, me enviou a vocês. Amém? Tenha coragem para dizer em nome de quem vocês estão indo. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar de Cristo. O diabo não tem vergonha de falar nada, queridos. Ele está aí, ó, com a voz, com o seu megafone, falando nos quatro cantos, sem medo de ser feliz. E a gente, às vezes, fica com vergonha de falar de Jesus. Ai, eu preciso esperar a oportunidade certa. Às vezes não vai ter outra oportunidade. Se Deus está cutucando você para falar de Jesus para aquela pessoa, aquela hora, você fale. A gente teve uma experiência muitos anos atrás, nós éramos moleques. Uma pessoa foi na casa do Serginho participar da reunião que ele fazia na casa dele ainda. A gente tinha 20 e pouquinhos anos. 21, 22. E aquela chegou na cadeira de rodas. E ele tinha AIDS. E ele já estava assim em fase terminal. Só que a palavra foi lançada sobre a vida dele. Depois, na semana seguinte, ou dias depois, eu não lembro bem, essa pessoa apareceu. Mas ela foi salva. O nome dela estava no livro da vida. Ela ganhou a eternidade, perdão dos seus pecados. Amém, queridos? Às vezes não há tempo. Abra a tua boca e fale se o Espírito Santo está te incomodando. Não limite o agir de Deus em nome de Jesus. Amém? Capítulo 4, versículo 9. Terceira resposta de Deus. Presta atenção. Aqui é o último milagre, o último ponto. Mas Deus foi lá, Moisés levantou a terceira limitação, né? Dele. Ele tinha dúvidas sobre a autoridade dele, ele tinha dúvidas sobre um poder que estava sobre a vida dele. E aí Deus foi falando para ele, olha, você pega esse cajado, você faz isso. Se eles ainda não têm, você pega isso, faz isso. Milagres, só milagres. Aí, por último, ainda Deus fala, 3 chances. Ó, por último, mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire a água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Amém? Você, através da tua vida, há poder para Deus operar milagres. Há poder para Deus restaurar.
Há poder para Deus agir. Eu estava falando que umas semanas atrás, eu estava no caminho, indo atender uma pessoa, e eu orava e falava, Deus, o que eu vou falar? Eu não quero, porque a gente acha tanta coisa. Quando eu vou atender, eu falo, Senhor, eu não quero achar nada, eu não tenho que achar nada. Quem sou eu? Eu não posso intervir com o meu achismo, ou com o que eu penso, ou eu deixo de pensar. Deus, me dá uma palavra, porque a tua palavra é a espada, a tua palavra é a resposta, não é o que eu vou falar, mas é a tua palavra. Gente, no carro, Deus me deu um texto tremendo, me deu um texto, e aí eu fiquei com aquele texto, eu parei na frente da casa antes de entrar, eu li aquele texto, e eu falei, amém, Senhor, se é isso que eu tenho que falar, amém. E no meio da conversa, aí o Espírito Santo vai ministrando aquela palavra. A hora que eu li aquilo, a pessoa se derramou diante de Deus, falou, o que é isso que eu estou vivendo? Essa palavra hoje é a minha vida. E só que Deus mostrou como estava e mostrou o que ele ia fazer. Amém? Então, queridos, há poder sobre a tua vida. A palavra que é poderosa não somos nós. A palavra tem poder em nome de Jesus. Penúltima resposta, capítulo 4, versículo 12. A limitação física de Moisés. Agora vai, Deus falando. Vai, pois eu ajudarei, eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. É exatamente esse meu testemunho que eu acabei de contar. Só vai, só se dispõe aí, só diz, Senhor, esse aqui. Amém? Porque Deus vai colocar na tua boca as palavras certas, as palavras que precisam ser ditas. É Ele que vai fazer. E eu tenho tido experiências maravilhosas com Deus sobre isso, queridos. Não é nada sobre mim, mas é sobre Ele. Tudo é por Ele, para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. E a última resposta de Deus para Moisés. A gente já leu, mas nós vamos ler de novo. É o versículo 15, 4:15. Por favor. Olha isso. Ele não queria ir, lembra? Eu ando outra pessoa. Eu não vou, manda outro, faz. Tem outro para fazer em meu lugar. Né? Já terceiriza a responsabilidade. Aí, olha Deus, que maravilhoso, gente. Bom, depois ele ter habilitado, né? Não sei até quanto ele contou. Aí ele responde para Moisés, você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Amém? Se essa é a tua limitação, fala para Deus. Porque Ele vai levantar o Arão para caminhar contigo. Ele vai levantar pessoas para estar junto com você, para caminhar ao teu lado, para fazer aquilo que você é limitado para fazer. Mas Ele vai fazer. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui, queridos, essa palavra. O tempo é hoje. A hora é agora. Jesus está voltando. Ele precisa que você se posicione. Ele precisa que você abrace a tua missão. Ele precisa que você abrace o teu propósito. E que você abra o teu coração com essa liberdade que Moisés teve. Olha que lindo isso. Não é vergonha a gente abrir diante de Deus, colocar as nossas limitações, os nossos medos, as nossas inseguranças. Porque é Ele que vai te garantir a confiança e a certeza que você precisa para seguir. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero encerrar orando com vocês com esse texto que eu li no início desse culto que está em Salmo 37:5. Em nome de Jesus. Queridos, ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. Mas ele fará. Amém? Põe a tua vida nas mãos dele. Confia nele. E é Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te ajudar. Não é mais ninguém. É Ele. Em nome de Jesus. Vamos lá? Feche seus olhos. Senhor, obrigada, meu Deus, por essa palavra bendita. Obrigada por esse chacoalhar, Senhor. Oh, meu Deus.
Que essa palavra produza frutos na vida dos meus irmãos, que essa palavra transforme a vida dos meus irmãos, que essa palavra encoraje os meus irmãos, fortaleça a fé deles, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, como Moisés. Nós queremos dialogar com o Senhor, queremos apresentar a Ti os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas angústias, tudo aquilo, Senhor, que tem sido impedimento, Senhor, para que nós possamos ser usados por Ti. Oh, Deus, desperta em nós um desejo pela Tua obra, um desejo, Senhor, para o ID, um desejo para ser sal e luz. Deus, eu quero, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não abro mão disso, Senhor. Eu não quero, Senhor, nem nada mais, nem nada menos do que tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim. E da mesma forma eu oro hoje pelos meus irmãos, que eles não vivam nem nada mais, nem nada menos do que aquilo que o Senhor tem reservado para cada um deles. Deus, que essa palavra se confirme no coração deles, que essa palavra produza frutos excelentes, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para esse Senhor. Ele ama muito a tua vida. E Ele quer que você viva uma história maravilhosa de mãos dadas com Ele. Querida, só isso. Amém. Deus tem muito para fazer. Deus tem muito para ministrar. Deus tem muitas experiências sobrenaturais para você viver. E não tem coisa mais linda, mais poderosa, mais maravilhosa do que você ver o agir de Deus, do que você ver a direção sendo dada pelo Senhor, do que você ver cada passo que você dá, Deus dando o caminho. Muitas vezes não vai ter caminho, mas Deus é aquele que te guia no deserto, amém? Deus é aquele que te guia no deserto, em nome de Jesus. Glória a Deus.